As relações entre Israel e Estados Unidos nunca foram tão difíceis quanto agora. Nem mesmo nos tempos de Barack Hussein Obama, quando o presidente dos Estados Unidos deixou Benjamin Netanyahu na antessala esperando por 6 horas para uma conversinha de alguns minutos. Barack Hussein Obama inaugurou a era de afagar Israel diante das câmeras e puxar-lhe a orelha nos bastidores. Bem, as coisas agora na era Biden estão indo de mal a pior para Israel. O relacionamento está cada vez mais estremecido. E o ponto principal desse estremecimento foi por conta do ataque de Israel que matou Nassan Nasrallah, o líder do Hezbollah. Tudo piorou a partir daquele dia. Explico. Isso foi divulgado há poucos dias, há poucas horas, na verdade, por diários de Israel. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, não informou Washington que lançaria um ataque pesado a Beirute, o ataque que matou Nasrallah. Aliás, a morte de Nasrallah, o ataque que o matou, foi anunciado sim ao seu homólogo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, após o ataque. Yoav Gallant pegou o telefone, ligou para Lloyd Austin e informou: olha, nós atacamos Beirute e Nasrallah teve o CPF cancelado. Esse foi o primeiro telefonema, a primeira ligação. Há algumas horas depois, uma segunda ligação onde Lloyd Austin, irritadíssimo aos gritos, perguntou como é que era mesmo o último telefone, o que você tinha me falado mesmo. O combinado é que Israel avisasse todos os passos para o Pentágono antes de executá-lo, para receber sinal verde do Pentágono. E o ataque que desencadeou a maior crise no Hezbollah foi feito sem o Pentágono saber. Só soube depois, quando não havia mais nada para fazer. Lloyd Austin então perguntou a Yoav Gallant: vocês podem agora aguentar o que vem pela frente? Vocês pensaram bem que isso seria possível, uma retaliação pesada? Vocês poderiam dar conta dessa retaliação sozinhos, já que não pediram a nossa aprovação? O Canal 12 de Israel informou que Estados Unidos, vários países árabes e o Irã estão num processo, numa negociação de cessar-fogo, sem a presença de Israel. Seria o troco dado pelos Estados Unidos? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos de Biden sentiram-se traídos. Israel lançou um pesado ataque ao Líbano, matou Nasrallah, o chefão do Hezbollah, sem o nosso conhecimento e sem a nossa aprovação, pois agora nós combinaremos um tratado de cessar-fogo em todas as frentes, com países árabes, com o Irã, porém sem Israel. Aí seria o caso de dizer: Israel está sendo traído pelos Estados Unidos. Pois bem, o Canal 12 informou que alguns do governo israelense ficaram sabendo dessa reunião, mas não foram convidados. E aí, claro, militares de alta cúpula ou altas autoridades israelenses estão dizendo o seguinte hoje: Israel está na frente do combate, está vencendo o combate, e qualquer cessar-fogo terá que ser nas condições de Israel e não daqueles que estão perdendo. Pois bem, a mídia, muito bem articulada com o espectro político da esquerda, já está dando em tudo que é canal lá fora, nos Estados Unidos principalmente, que o Hezbollah apela para um cessar-fogo imediato. Dando a impressão de que o Hezbollah está de boa, entregando as armas e quer finalmente aceitar os acordos de paz. Não, não é nada disso. Será um acordo de paz para inglês ver, patrocinado, claro, por Estados Unidos e países árabes, sob as condições não de Israel, mas de quem está perdendo, como dizem altas autoridades israelenses. É isso aí. Hoje, até mesmo o Infobae, que é, na verdade, um replicador da AFP português, ou espanhol, deu esse destaque, esta manchete: o Hezbollah quer um cessar-fogo. Está tudo articulado entre Estados Unidos, países árabes e o Irã, para que Israel não faça nada, ou melhor, para que o mundo pense o seguinte: olha, eles fizeram um super acordo de paz. E se houver algum tiro de Israel, é porque Israel está traindo o acordo de paz, porque não receberão informação de que esse é um acordo de paz que não envolve Israel. Perceberam? Parece um grande teatro nesse momento, para amarrar ainda mais as mãos de Israel. O que está ficando claro nessa história é que os Estados Unidos, na verdade, não querem que Israel responda ao pesado ataque sofrido pelo Irã no dia 1º de outubro. Que fique tudo como está, dando tempo, claro, para que o Irã desenvolva o seu arsenal nuclear. É isso que o Irã quer. E é isso que Estados Unidos e França também estão fazendo, forçando Israel a não fazer nada. Era para estar nos Estados Unidos hoje o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, para um encontro rápido com Lloyd Austin, para acertar as bases da resposta israelense ao Irã. Aliás, eu dei essa notícia na segunda-feira. Olha aqui, quarta-feira, Yoav Gallant estará nos Estados Unidos para uma conversa rápida com o chefão do Pentágono. Mas Netanyahu proibiu a viagem de Gallant aos Estados Unidos. E aí é preciso pensar aqui em duas vertentes para o processo, ou pelo menos buscar duas explicações para isso. A primeira explicação é que Netanyahu não quer que Yoav Gallant, digamos assim, capitalize louros da vitória depois de um encontro com Lloyd Austin para acertar uma resposta de Israel ao Irã.
Porque, afinal de contas, existe também uma grande rusga entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro de Defesa Yoav Gallant. Gallant já fez críticas pesadas a Netanyahu e Netanyahu prometeu substituí-lo, mas ainda não o fez. As coisas não andam, digamos assim, muito harmônicas entre os dois. Mas essa primeira vertente seria ou é muito fraca em relação à segunda. A segunda é a seguinte: Yoav Gallant não estará nos Estados Unidos porque decidiu não passar nenhuma informação aos Estados Unidos de como e quando atacará o Irã, tal como fez na história de Nasrallah. Esse é o terceiro capítulo mais importante, porque ele está sendo escrito agora. Por que Yoav Gallant não se encontrará com Lloyd Austin? Eu fico com a segunda vertente. Israel já decidiu como atacar o Irã sem falar para ninguém. Não explicará aos Estados Unidos como fará e não se deixará levar, claro, pelas regras dos democratas da Casa Branca ou dos globalistas, como queiram. É sim possível que Israel lance um pesadíssimo ataque ao Irã. Bem, o último detalhe dessa história é que Biden e Netanyahu não falam há muito tempo. Desde antes do primeiro ataque de Israel, dos primeiros ataques de Israel ao Líbano, Biden e Netanyahu já não se falavam. Agora, no 7 de outubro, Biden também não falou com Netanyahu. Ligou para o presidente de Israel, mas não quis falar com o primeiro-ministro. Sinal de que, realmente, os dois não estão mais a fim de representar o teatrinho de somos amigos, amigos para sempre. Não. O que Netanyahu está fazendo é tomando decisões sem se importar com o que os Estados Unidos dirão. Para fechar, a última etapa do jogo, vamos para a última volta do ponteiro. O ataque de Israel ao Hezbollah, que matou Nassan Nasrallah, só foi bem sucedido, dizem alguns analistas, porque Lloyd Austin não foi informado com antecedência. Mas isso aqui já é teoria da conspiração, vocês bem sabem disso. Acontece o seguinte: o FBI tinha muitos procurados entre o Hezbollah por conta de envolvimentos em ataques nos anos 80 a bases norte-americanas no Líbano, embaixada, etc. e tal. Só que de 80 para cá, muitos anos passaram. Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 80 eu tinha muito cabelo. Hoje vocês podem ver a situação como está precária. É a ação do tempo. Muito tempo se passou de 1983 para cá. E o FBI nunca conseguiu pegar nenhum dos mandantes, autores e executores de atentados que mataram centenas de norte-americanos no Líbano nos anos 80. E Israel, quando precisou fazer o seu serviço, eliminou vários desses que o FBI procurava, desde os anos 80. Então é por isso que muita gente está dizendo nos bastidores o seguinte: se Yoav Gallant tivesse informado Lloyd Austin de que realizaria um pesado ataque num determinado bairro do Líbano, visando eliminar a cabeça do Hezbollah, provavelmente a cabeça do Hezbollah teria recebido uma ligação, um sinal, alguma coisa de que deveria escapar, deixar o local. Vai saber por quem, né? Bem, essas mesmas pessoas, isso tudo é teoria da conspiração, lembrando pela segunda vez, essas mesmas pessoas dizem que dentro do FBI, por exemplo, tem muita gente envolvida com os atentados ao Loirão. Pois é, teoria da conspiração, que, se não for teoria da conspiração, revela que os Estados Unidos realmente, meus queridos amigos, está com uma raiz muito apodrecida, não é não? Pois é, ou melhor, pelo menos muito diferente daquela nação pujante e democrática que nos acostumamos a ver desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bem, aqui para terminar uma notícia curiosa. Na segunda-feira houve um briefing na Casa Branca e lá no briefing rolou um barraco entre o jornalista Peter Doocy, da Fox News, e a secretária de comunicação do governo Biden, Karine Jean-Pierre. Tudo porque o repórter da Fox ousou perguntar por que os Estados Unidos ainda não liberaram dinheiro para a Carolina, as vítimas do furacão da Carolina do Norte, e Kamala Harris quer dar uma ajuda adicional de 157 milhões de dólares adicionais ao Líbano. Ficou uma saia justíssima. Karine Jean-Pierre tentou justificar dizendo que os 157 já estão liberados, não precisa da volta do Congresso para aprovação. Já estão lá no caixa, a Casa Branca pode usá-lo como quiser. Porém, tem um dinheiro sim reservado para a Carolina do Norte, mas esse precisa da volta do Congresso, então estão esperando e tal. Ela tentou justificar isso dessa forma, mas disse para Doocy que a sua pergunta era, digamos, uma informação errada, era uma fake news. A pergunta era uma fake news. Bem, era o caso de perguntar que como que uma pergunta pode ser desinformação. Na verdade, foi esse termo que ela usou. A sua pergunta é uma desinformação. A pergunta é pergunta. Desinformação é uma resposta errada, vamos dizer assim. Mas está nesse nível, está nesse nível. Agora, o bom para o pessoal do Líbano é que o dinheiro parece estar liberado, a Casa Branca pode usá-lo a qualquer momento, mas o ruim para o pessoal da Carolina do Norte, o pessoal interno, é que, bem, para eles está difícil, Se os Estados Unidos estão agindo assim em relação ao próprio povo, imagina em relação a um velho parceiro lá de longe, lá do Oriente Médio, né? Pois é. Bem, então, lembre-se, Israel pode sim atacar pesadamente o Irã sem dar a menor pelota para os Estados Unidos. Como resolverá a coisa depois? Bem, isso são outros 500.